Eu preciso fazer um xixi, você manda umas perguntas aí? Mando, pode deixar. O pessoal tá pedindo para falar, para você contar sobre um homem que colocou um anúncio procurando pessoas que gostariam de ser comidas. Ai, mentira, eu não acredito. Quem perguntou? Uns 3, 4 aqui pediram para você contar, assim. Ah, muito legal. Isso aí eu sei que vocês então acompanharam o caso. Era do Armin Waves. Armin Maves. É com M, eu acho. Isso, é. É o seguinte. Ai, não acredito essa história, gente. Isso aí vai ficar engraçado. Ele era um rapaz que... Ele cuidava da mãe. Num lugar, assim... bonito, assim. Era um lugar, assim, de alta classe. Ele era um cara refinado. Trabalhava em empresas de tecnologia, informática e tal. Só que aí, com o passar do tempo, ele já estava por volta dos seus 40 anos... Ele perdeu a mãe e ele começou a criar uns certos feitiços estranhos. E ele tinha vontade de ingerir um ser humano, de comer uma pessoa. Ele queria sentir o gosto da carne humana. Então ele fez um anúncio na Craigslist procurando pessoas que quisessem fazer parte disso. Que quisessem se deixar serem comidos. Comidos não no sentido bíblico, né? No sentido bíblico e também no outro sentido. É mesmo? Nos dois sentidos. Primeiro comido, depois comido. Caramba. E aí ele achou. Aí ele achou, ele fez um anúncio, aí ele acabou como se fosse um grupo fechado que chamava Café Canibal. E lá todas as pessoas ingeriam. Diziam que queriam, tinham essa vontade. Cara, e aí ele... tara estranha, meu Estranhíssimo, Deus. não tá nem no começo. Aí o que aconteceu? Ele achou um que era cozinheiro, cara, essa parte. Meu E o Deus. namoro deles era assim, porque ele era gay. E aí eles começaram a namorar. O cara que colocou o anúncio. Os dois. Os dois? Os dois. E aí eles começaram a namorar. Porque assim, não era pra ser só comer, não. Tinha que ter um amor envolvido. Era pra ser parte de um ritual sexual intenso. E aí ele pegou, né? Começou a namorar com esse cara, tal, tudo bem. E o cara tinha umas coisas muito loucas. Eles namoraram. Quer dizer, bom, ele tava no Café Canibal, mas ele tinha algumas outras coisas, Ele pegava como se fosse aqueles post-it, sabe? Aqueles papéis e tal. Colava nas partes do corpo, porque como ele era cozinheiro, ele sabia, né, o nome de cada pedaço e tal. E ele punha nele, como se ele fosse um boi ou um porco, assim. Nossa. E ele sabia que o futuro seria a comilança, né? Patinho, assim. É tipo isso, miúdo. Coração. Aí o que aconteceu? O Armin ficou um tempo com ele, só que aí depois ele desistiu, ele não quis mais. Acho que ele tava só tirando, né, um HO. Então teve alguma loucura e depois voltou assim, meu Deus. Claro, né? Só que ele continuou procurando. Que acredita sempre alcança. Ele continuou procurando. E aí, de fato, ele encontrou um homem que já tinha namorado um rapaz. Eu acho que ele era nigeriano. E ele estava morando nesse país. Eu acho que era na Alemanha ou era na Bulgária. Meu Deus, Lenny, me ajuda! Armin Waves era qual país? Faz tempo que eu fiz esse caso. Bulgária. Acho que é Bulgária, não é? Marido soprou aqui Bulgária, mas o Lenny dá uma confirmada. Então. Eu sei que ele pegou, né? Conseguiu arrumou esse rapaz. É que o pessoal sempre diz assim, ela vai nos lugares, ela não sabe o que ela tá falando. Não é, que às vezes, cara, é tanto país, tanto... Não lembro. Aí ele pegou e conheceu um rapaz que tinha acabado de se assumir pro pai, gay, né? E o pai parou de falar com ele. Ele também era um cara que tinha ele tinha uma condição financeira boa, a família tinha uma condição financeira boa e eles achavam que aquilo era meio que uma aberração. Aí tudo bem, ele pegou, começou a sair que esse cara achou o anúncio. E os dois começaram a se corresponder ali pela internet. Só que teve um momento que eles decidiram se encontrar pessoalmente. E começaram ali um relacionamento. Só que as coisas foram evoluindo. E o cara queria muito ser comido. Quando ele namorava com esse rapaz, que era nigeriano, ele pedia tanto para ser comido, ele queria que o cara comesse o pênis dele. O quê? E ele dizia, eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Tipo, alô, onde você entendeu assim, eu não sou um psicopata? É. Aí esse rapaz, ele dá uma entrevista
o namorado dele, o ex-namorado dele, falava, ele queria isso, ele pedia pra mim. Eu tive que terminar com ele num relacionamento de 4 anos, porque isso se tornou uma coisa doentia. Tudo bem. Aí ele acha de certo também o café canibal. Então, ele encontra o Armin Waves e os dois começam a ter esse relacionamento. O dele era assim, direto, ele queria o membro, tá? Esse cara, o companheiro que ele achou lá, não o Armin. O Armin queria comer qualquer pedaço. Tá. Ele era específico, ele queria o pênis. Aí tudo bem, o que acontece? Os dois começam a ficar juntos e quando chega um momento que ele quer aquilo, ele começa a pressionar por querer. Teve um momento até que o Armin ficou meio assim, Mas aí não, quero. O Armin foi, tomou um banho, ficou bem bonito, foi buscar o cara em casa, de carro, porque eles moravam em regiões, assim, um pouco longe, assim, um do outro. Levou pra casa, né, dele. E aí começaram a conversar sobre as coisas, né, fizeram um amorzinho e tal. E aí o cara chegou e falou assim, bom, então vamos lá, porque agora eu quero que você arranque o meu pênis. Ah, meu Deus. Aí ele falou, você tem certeza? Aí foi. Você está certo disso? Isso é o tipo de coisa que você só pode... Tipo, é uma decisão que só você pode tomar Com e não tem volta, né? Com certeza. Aí ele pegou e falou que ele queria. Quando chegou no Vamos Ver, ele também desistiu. E o Armin todo cavaleiro. Terminou a história? Não, parou. Chega, guarda, né? Eu tô angustiado E já. o Armin, ele ficou... Eu entendo, né, seu lado. Mas então, aí, o que acontece? Teu marido também. Ele já conhece essa história, assim. Já, né? Ele, quando ele falou, você não vai fazer esse caso cara, isso é muito bizarro. Eu falei, cara, não é o seu, por que você tá segurando aí? Parece que você tava sentindo tudo. A gente transmite por Bluetooth a dor, né? Eu falo, vocês são conectados. Somos conectados. Tipo Avatar, a gente tem uma conexão peniana por Bluetooth. Nossa, aí tudo bem, né? Aí ele pega, fala assim, não, eu vou te levar pra casa. Um moço, né, elegante, educado, vou te levar pra casa, tudo bem, sem problemas. No meio do caminho, ele achou assim que, eu acho que se eu comprar uns remédios, é possível. Porque eu queria mesmo que ele comesse meu pênis. Para tirar dor, Pra tirar dor. Eu acho que ele ficou com medo da dor mesmo. É claro. Aí ele foi, comprou. É claro. Tudo. Olha, meu Deus, como que eu sei? Já entrei na história. Eu falei, é claro, mas sei lá. Você entendeu? Você tá me entendendo, né? Tá, Como é fácil entrar na história. Eu já entrei na história. Vamos lá. Aí o que ele fez? Ele pegou, levou o cara na farmácia, ele comprou todos os sedativos que ele podia. Levou o cara pra casa. Ele tomou os sedativos. Dopou ele? Só que ele não teve. Não, ele tomou sozinho. Ah, tá. Ele não fez nada. Aí, quando ele tava bem loucão, né? Ele pegou e falou assim, então, só que eu não tenho coragem de fazer isso com a minha boca, eu vou fazer com uma faca, porque vai doer muito. Aí o cara legalzão lá, não, faz com a faca, tá, otário. Aí o cara foi lá e... pum! Léo, tá. Aí ele falou, a primeira mordida é minha. O próprio cara, dono do pênis. O dono! Não treme. E aí? Ele mordeu. Mas não deu pra continuar porque ele achou que era muito duro e borrachudo. Tá vendo? O que ele fez? Fomos surpreendidos agora, hein, nessa história. Eu não achei que ele ia não Você gostar. não viu nada ainda, meu amigo? O que piora? Piora. Porque o Armin Waves era um homem que gostava de cozinhar. Então ele sabia várias receitas. Falou, então, deixa o que comigo. ele fez? Masterchef peniano. Vou passar um tempero nesse pênis e vou fritar. Só que no estresse, né? Você esquece aquela panela e tal. Claro. Só que nessa tinha um pênis. Aí queimou um pouco. Aí ele volta pro cara tentar comer. Como agora? Só que ele não conseguiu porque tava queimado, tava com gosto ruim. Aí ele estragou, errou a mão. Não comeu. Você tá rindo, Helene? Não, e você pensa no estrago, né? A pessoa tem uma muita coisa errada. Tipo, muita coisa errada? O que tá certo aí, Helene? Só tem coisa errada, cara. A coisa vai escalando. É um catálogo de bizarrices. Tipo, e assim, você eu tô querendo saber o final dessa história, Helene. Não interrompa mais. Você não imagina. O Lene já deve saber porque ele já deve ter achado a história. Isso não é uma ficção, isso aconteceu. Não conte, Helene, calma. E aí? Vamos lá. Aí, cozinha, passou do ponto, tá torrado, não gostou. Ele foi, pegou o rapaz que já tava perdendo sangue. Você sabe que tem muito vaso, sanguíneo e tal. Ele não fez nada lá, torniquete, nada? Não, porque não era essa a intenção. Queria sentir tudo. Ah, tá. Mas ele tava drogado, então...
Aí ele foi, pegou o cara no colinho, levou até uma banheira, porque disse que estava com frio. Ele preparou um banho quente. Ai, meu Deus. Colocou o cara lá e assim também ajudava a sangrar. Só que ele percebeu que estava demorando muito pro cara morrer. Porque ele achou que ia ser rápido e não estava rolando. Não, mas o cara que queria ser comido, tava... ele não queria morrer. Ele sabia que o fim seria esse. Ah, é? Ele foi consciente. Tanto que ele deixou vários e-mails avisando tudo, que Achei ele estava que não. autorizando e tal. Que depois vai ser... Eles vão colocar como suicídio assistido. Entendi. Aí ele colocou lá na banheira e ficou do ladinho, cantando Esperando pra morrer. ele, passando a mão no cabelinho dele e tal. Morre, meu amor. Morre, neném, né? Aí tudo bem, ele foi e viu que não. Quando ele percebeu mesmo, já tava demorando muito, aí ele pegou uma faca e matou o cara. Depois disso também toda a piedade dele acabou, porque ele pendurou ele num gancho que ele já tinha preparado, abriu ele como um boy mesmo. Nossa, o cara era Tirou loucão. víscera, tirou tudo e foi guardando em partes. E sacados muito Pra bem comer embalados. depois? Calma, não avance. Aí ele foi, separou tudo, guardou no freezer. Só que ele sabia que aquilo era uma carne difícil de conseguir, então ele ingeria, mas ele ingeria em ocasiões especiais, uma vez por Falou mês. que era difícil porque... Porque é um ser humano, né? Você não acha no açougue carne humana. Não. Ah, pensei que era difícil de digerir, tipo, era um gosto ruim. Ele imagina, gostava. Ele gostava. Ele guardou todos aqueles quilos, acho que deu 40 quilos de carne. Nossa. Mas eu tô falando só a carne, porque ele desossou, Claro, desossou a parada tudo. toda e tal. Aí ele pegou, colocou lá. Foi desmonetizado esse vídeo, não sei porquê. Por que será? Aí o que aconteceu? Ele pegou e foi comendo. E é muito engraçado porque tinha uma receita especial pra isso. No dia que ele comia essa carne, ele se arrumava todo, que nem um lorde, colocava a melhor louça e ele fazia uma receita que era couve de bruxelas com batata princesa. Não sei nem o que é uma... Nunca comi couve de bruxelas e não sei o que é batata princesa. Eu sei que essa era a receita. E ele foi comendo. Só que teve uma hora que a carne começou a acabar. Então, assim, passou bastante tempo. Ele ingerindo aquela carne lá. E começou a acabar. Aí ele voltou pra Craigslist. Aí ele achou um outro cara. Só que esse cara... Você já ouviu falar dos detetives da internet? Tem em vários lugares, né? Esse cara... Esse homem, o primeiro cara que ele matou, né? Que tinha sido lá o que tinha topado... Sim. Ele constava como desaparecido. E tinha um cara da internet que estava procurando ele. Então, o que aconteceu? Quando ele jogou na Craigslist, o cara que estava procurando, disse que ele queria ser comido. Aí ele falou assim, vem cá, mas isso vai ser rápido, você tem experiência, porque eu não quero sofrer. Porque o cara estava tentando jogar. Claro, falou, jogou verde. Só posso dizer que não é a primeira vez. Aí nisso, o que aconteceu? Ele pegou, foi e chamou a polícia. Falou, eu acho que esse cara aqui tem alguma coisa a ver. Aí ele começou a dar uma olhada, né, pelo lixo do cara. Tinha uns ossos meio estranhos, porque acho que teve... Mosca, hein? Eu, hein? Eu, Aqui, hein? Alguém quer falar com a gente. Liga o ar. Tira. Liga o ar. Vai, mosca. Sai. É do cabelo dela. Dele. Dele. Ou ela, também não sei, né? Não dá. Foi. Aí, tudo bem. Aí eles pegaram, chamaram a polícia, foram até a casa dele. Aí começam a olhar o freezer e tal. Primeiro que já assustou, porque na cozinha dele tinham várias placas de cocção. E eu acho que depois que ele queimou, ele nunca mais quis errar ponto de carne, porque tinha cocção de carneiro, de boi, tempo, tudo. Aí a polícia pediu pra ver o freezer. Depois que viu o freezer, começou, primeiro em cima, né? Era carne bovina, depois carne suína, e aí acharam uma carne muito estranha. E aí ele começou a falar que era carne de pato, que era carne de tudo. Aí teve uma mulher que acho que perdeu a paciência, virou, bateu a mão e falou assim, não, isso aqui é carne humana, eu sou dona de casa, meu filho, eu sei o que é uma carne. Aí ele pegou e entregou, disse que era mesmo, aí ele foi preso e teve o julgamento. Só que no julgamento, eles não podiam acusar ele de nada. Porque o cara tinha deixado e-mail dizendo que era o que ele queria. Tinha deixado tudo. Entendi. E teoricamente era uma coisa bizarra. Era, mas o cara consentiu. Ele fez. Se é consentido, não é crime. Pois é, mas aí o que acontece? O primeiro julgamento, ele foi colocado como... Ele foi acusado de... Quando a pessoa comete suicídio, suicídio assistido, que é crime.
Que é crime. Você quer cometer suicídio, eu não posso ficar vendo você se matar sem chamar ninguém. Entendi. Então, né? Ele foi acusado por isso. Mas acontece que isso era uma pena muito pequena, muito curta. E aí foi, eles conseguiram um outro julgamento, aí ele acabou sendo condenado, acho que prisão Por perpétua, por ter pelo que bizarro, aconteceu. velho. E foi isso. Não, só pra falar que a cidade dele é Rotemburgo, Rotemburgo, na Alemanha. isso. Ficou conhecido como, Como Canibal de Rotemburgo. Ou Isso aí. o açougueiro mestre. Isso aí, Olha só. grande Lene. Grande Isso Lene. aí. Inteligente. E pior é que eu lembrei que era, eu nem lembrei que ele é o açougueiro de Rotemburgo. Olha que loucura, mas é que a história não deu pra lembrar tudo. Mas essa história é muito macabra. Bizarro, total. É muito bizarro, muito bizarro.